Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor William Peixoto, tá? Com a mudança de horários na escola, né? Devido a uma série de adequações que nós tivemos que fazer, eu vou continuar aqui com as minhas aulas do nono ano do Castro Moura, e agora as minhas aulas elas serão também compartilhadas com vocês, alunos aí da unidade Coraci, do nono ano, tá bom? Nós já trabalhamos então sobre o fascismo italiano. Nós já tivemos esse conteúdo abordado em videoaulas anteriores, certo? Onde vimos todas as características, a evolução do pensamento fascista na Itália, a imagem, a figura de Mussolini, né, sendo construída. Nós já vimos isso, beleza? E a partir de hoje, da aula de hoje, a gente vai começar a estudar sobre o nazismo, né? O desenvolvimento desse pensamento político-ideológico na Alemanha, tá? Eu dividi em duas aulas para a gente abordar legal. Nessa primeira e a segunda, será na semana que vem, beleza? E depois, eu não sei muito bem o que o Oscar já trabalhou, mas eu acho que ele já trabalhou fascismo com vocês, tá? E trabalhou também sobre stalinismo. Então eu vou fazer uma outra videoaula depois dessas para tratar rapidamente do stalinismo com os meus alunos do Castro Moura, tá bom? Espero que vocês consigam aí acompanhar as aulas, né, e consigam fazer as anotações devidas e compreender legal aí sobre todo esses conteúdos que nós estamos abordando sobre totalitarismo, tá bom? No teu segundo cadernão. Então vamos lá para a aula. Bom, a aula de hoje, né, nazismo, tá? Aula 1, beleza? E vamos lá. Olha só, o que foi o nazismo? A palavra nazi, né, a origem da nomenclatura nazi, ela resulta de uma abreviação da palavra alemã chamada Nationalsozialist, né, ou Nationalsozialist, que significa nacional-socialismo. A primeira coisa que eu quero já conversar com vocês aqui, abordar, discutir, é exatamente o termo do partido nazista que chama nacional-socialismo. É um ideário político aí criado por Hitler e que às vezes, né, ele é feito, ele é abordado de maneira equivocada, sobretudo hoje, atualmente, né, muitos grupos aí, né, inclusive grupos de extrema direita, né, políticos, dizem que o nazismo foi um movimento, um fenômeno de esquerda, tá? Isso é um tremendo equívoco e tem aí suas intenções por trás, tá? Porque a gente sabe na história que o nazismo foi historicamente construído como um movimento de extrema direita, certo? De extrema direita. Porém, hoje, setores conservadores da política no mundo e no Brasil também, né, setores conservadores de direita e alguns de extrema direita não querem ter, né, ligado esse tipo de pensamento deles com o nazismo. Mas a verdade é que muito desses pensamentos, muito das formas de política que existem hoje, elas são sim fruto do nazismo. Como nós vimos nas aulas sobre fascismo, o fascismo ele não é um fenômeno do passado, que ficou ali preso na década de 30, na década de 20, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial e da entreguerra. Não, ele está vivo até hoje, ele tem novas roupagens, novas formas de expressão, mas ele continua sendo fascismo, ainda existe. E o nazismo é da mesma maneira, tá? Muitos ideais, muitas formas de ação, de pensamento político, econômico, continuam ligados a um passado aí de origem nazista e fascista, certo? Então o primeiro equívoco aí é achar que pelo fato do nazismo, o partido nazista, ser conhecido como nacional-socialismo, pelo termo socialismo estar lá empregado, achar que ele é de esquerda, é um equívoco absurdo, tá? O nacional-socialismo, ele tem esse termo socialismo no seu nome porque ele queria atingir as grandes massas de trabalhadores na Alemanha, que estavam ali totalmente desiludidos com a política liberal capitalista no período entre guerra,
né? Período de crise depois da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha vai entrar num grande colapso econômico, político, social, né? Sobretudo pela miséria, pobreza, destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, né? E é fruto do Tratado de Versalhes também, né? Que são aquelas imposições feitas pelos países vencedores contra a Alemanha, né? Então, o povo alemão estava sofrendo muito, né? Então, em países assim que a pobreza está muito extrema, né, em que há uma desigualdade social, que há uma instabilidade política e a desesperança no liberalismo capitalista após a Primeira Guerra Mundial, essa situação ela abre espaço para o surgimento de ideais esquerdistas, marxistas, socialistas, né, onde essa massa de pobres, de operários, trabalhadores, começam agora a ver o socialismo de uma maneira muito boa, né? Então, quando os nazistas começam a se organizar, eles colocam o nome do partido como Partido Nacional, que é extremamente nacionalista e socialista, mas é só no nome, né? Só existe esse socialismo no nome, na verdade, que é para atrair a grande massa de pessoas que estavam também pensando em ir para o lado da esquerda, certo? Então aqui isso foi uma técnica, né? Foi uma estratégia, na verdade, política para atrair esses grupos aí usando o nome socialismo. Porém, a gente sabe que isso não determina, né, como sendo o nazismo um movimento de esquerda, tá bom? Então ele foi um regime político instaurado em 1934, tá? Que vai vingar até 1945, até o fim da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e foi liderado, criado, desenvolvido por Adolf Hitler, né? As principais características do nazismo eram totalitarismo, a gente já sabe, né? Uma visão de governo centralizado e totalizador, que abrange todos os poderes, todos os setores da sociedade, tá? É baseado num Estado forte e disciplinado acima de tudo, ou seja, uma disciplina militarizada, né? E uma disciplina de respeito e de seguir, né, o seu líder. Um antissemitismo, que é algo importante no nazismo, tá? O nazismo ele vai ter uma característica antissemita. O que é isso? É o ódio, a aversão ao povo judeu, né? Considerado um povo não alemão, um povo inferior, que a gente vai entender isso aqui. Caracterizado também pelo racismo, né? Ele acreditava na diferença das raças, ou seja, a raça dos arianos, que era o povo indo-europeu, ou seja, o povo do norte da Europa, né? Sobretudo os alemães, eles acreditavam que os alemães eram descendentes desses povos tradicionais indo-europeus, de povos arianos, né, da Europa, e que esse povo, essa raça ariana, raça dos brancos europeus, seria superior a todas as outras raças, tá? Então, são características principais aí do nazismo, diferenças inclusive, tá, gente, em relação aos italianos, ao fascismo italiano. Isso aqui são ideias primordiais aí, pessoais do nazismo, tá? Então, o nazismo de Hitler teve como base na ditadura fascista italiana de Mussolini, ou seja, o nazismo ele se baseia no fascismo. Então, o nazismo é uma forma de fascismo. Assim como nas aulas de fascismo que nós estudamos, a gente viu que a luta dos fascistas era contra a esquerda, né? Eles queriam e conseguiram matar, disseminar o ódio, prender, eliminar os pensamentos socialistas e esquerdistas da Itália, né? Na Alemanha, a inspiração vai ser a mesma coisa, tá bom? O nazismo, então, ele surge no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Ele é uma cria do Tratado de Versalhes, né? Devido àquela conjuntura histórica de desemprego, inflação, violência, um profundo descontentamento dessa sociedade alemã, tá? Em 1918 vai ser criada a República de Weimar, que é uma república criada pelos aliados vitoriosos para tentar ali controlar ou trazer uma nova vida política para a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1919 já é fundado o Partido Nacional Socialista, que é o partido alemão, é o partido nazista de Hitler, tá? Trabalhadores alemães, à frente dele estava o quê? Adolf Hitler, né? Nacionalista, um partido nacionalista que conquistou um grande número de adeptos, tá? Surge a organização das AS, ou tropas de assalto,
grupos paramilitares que intimidavam e perseguiam seus opositores, esquerdistas, liberais, capitalistas e tudo mais, tá? É a extrema-direita se organizando, da mesma forma como o fascismo se organiza na Itália lá com as camisas negras, né, de Mussolini, que eram grupos aficionados e alienados por aquele ideal fascista que iam para as ruas com altamente violência, né, para apoiar o seu líder. Na Alemanha vai acontecer a mesma maneira, eles vão ser chamados de camisas pardas ou camisas marrons, tá? É esse grupo, e aqui a representação do uniforme desses camisas pardas, tá? Ou seja, é a mesma base do fascismo, uma sociedade, um grupo de apoio político militarizado, né? Doutrinado e totalitário, não aceitava nenhum tipo de ideias divergentes, ou seja, antidemocrático, né? Em 1923 acontece o Putsch de Munique, que é uma tentativa de golpe nazista contra a República de Weimar, né, que é a república fundada ali depois da Primeira Guerra Mundial. Hitler alcança ali várias pessoas com seus ideais, seus discursos nacionais, né, socialistas, e vai tentar derrubar o governo, só que ele não vai conseguir, né? A polícia prende, mata boa parte desses manifestantes, desses golpistas, e ele acaba preso. E nesse período de prisão é que ele vai, recluso, Adolf Hitler, ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, que é chamado Minha Luta, né, na tradução para o português. E ali no Mein Kampf ele vai escrever e organizar todas as suas ideias de ódio, né? Ódio racial, ódio político antidemocrático. Ele vai dizer por que o povo alemão ele tem uma superioridade racial, por que ele deve dominar outros povos, né? Os ideais nazistas estão nesse livro. Hoje esse livro é proibido, inclusive, em vários países do mundo, a sua comercialização, a publicação dele, porque é um livro baseado no ódio, nas políticas de ódio do nazismo, tá? É ali, por exemplo, que ele vai deixar claro no Mein Kampf como o nazismo ele é o contrário das esquerdas, como ele odeia o socialismo e o comunismo. É lá que ele vai dizer que o comunismo ele deve ser perseguido e exterminado do mundo, assim como o capitalismo liberal, né? O capitalismo do liberalismo econômico. Hitler, com o nazismo, vai desenvolver um novo modelo de economia, baseado sobretudo no capitalismo nacionalista. Ele não aceita o liberalismo econômico, por quê? Porque num país de capitalista de modelo liberal, qualquer pessoa que tenha capacidade de capital para poder investir, ela vai, independente da sua raça, independente da sua origem. Então a Alemanha, assim como outros vários países, eles tinham vários judeus ricos, né? Donos de bancos eram judeus. Isso é um desenvolvimento desde o século XIV, do final da Idade Média, o enriquecimento da burguesia judia, né? Judaica. Então o liberalismo econômico ele permitia que qualquer pessoa pudesse investir no mercado, ser dono de capitais, independente da raça. Para Hitler isso é inadmissível, por isso ele era anticapitalista de forma liberal e anti-esquerdista, tá bom? Ele era totalmente avesso contra o judaísmo, contra o liberalismo econômico, contra o pensamento comunista socialista, beleza? Mas então, o que foi esse nazismo? Foi um regime político, como a gente já sabe, tá? Para tentar aqui as principais características do nazismo, caso venha na uma prova tua, eu elenquei aqui, ó, tá? Os principais pontos aí de referência, que você pode fazer um esquema no seu caderno, tá bom? Por exemplo, o nazismo é expansionista, ele visa a conquista de novos territórios, ele é totalitarista, como você já sabe, ele é antissemita, ou seja, praticava o antissemitismo, perseguição contra os judeus, por serem uma raça inferior e não pertencerem àquele país, né? Eles são altamente xenofóbicos, os nazistas, não querem que ninguém de origem diferente viva no seu país, né? De origem não ariana não pode viver na Alemanha, roubando, sugando o emprego dos alemães e assim. A existência de um partido único, ou unipartidarismo, tá? Que é o nazismo. O nacionalismo, que é de extrema violência, tá? A defesa do país acima de tudo, dar a vida pelo país, aquele nacionalismo exacerbado, né, em que eu, alemão, sou melhor do que os outros e
e que os outros são inferiores e devem ser dominados por mim, tá? O imperialismo, que é exatamente essa característica expansionista de formação de império, tá? E o racismo, que é a distinção entre as raças superiores e inferiores, porque a gente sabe que hoje que é uma falácia, não existe isso, uma raça superior a outra, tá? A raça superior é a dos arianos e a raça inferior é de judeus, eslavos. Quem são os eslavos? Povos europeus do leste, russos, tchecos, enfim, povos brancos, né? Ou seja, não é só racial contra um povo negro, por exemplo, mas qualquer tipo de etnia que não seja ariana, tá bom? Adolf Hitler expôs tudo isso aqui, ó, no Mein Kampf, como eu já te falei, tá? Os grandes princípios do nazismo. É um livro asqueroso, é um livro nojento, é um livro que mostra toda a mentalidade doentia de Adolf Hitler, tá bom? Que prega sobretudo o ódio às minorias, né? Hitler perseguiu, olha só, que tem que dentro desse prisma de racismo, né? Ele vai perseguir ciganos, judeus, homossexuais, deficientes físicos, negros, né? Todas as minorias hoje que a gente luta para ter igualdade social, o nazismo ele vai odiar e quando alcançar o poder ele vai exterminar, né? É o que a gente vai entender na aula número 2, tá bom? Então, até as próprias crianças nazistas, gente, vão ser alvo desse ideário lunático de superioridade da raça. As crianças elas são educadas desde o primeiro momento ali das suas vidas para entender que eles são superiores aos outros povos, né? Que judeu é um bicho praticamente comparado a um monstro. É uma coisa doentia ao ideário, né? A ideologia e a mentalidade nazista. É muito perigoso, tá bom? Olha só, Hitler, então, nesse processo de aquisição de poder na Alemanha, ele vai ser preso, não consegue dar o golpe, depois ele é liberto, vai tentar alcançar o poder por meio político, né, colocando deputados, senadores do partido nazista, só que não vai conseguir, ele nunca vai conseguir ser eleito por forma democrática. Hitler não consegue ser eleito, tá? Somente com o crescimento da pobreza e da desigualdade social é que o povo vai começar agora a ver Hitler como uma opção viável, né? A sua fala violenta, sua fala totalitária nos discursos agora vão começar a agradar cada vez mais o número de pessoas no país, tá? Com o tempo, isso vai levar Hitler a ser considerado o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, né? Ele vai conseguir esse cargo, que é um cargo muito importante no executivo, tá? O partido nazista começa a se tornar o maior partido na Alemanha, né? O que no início parecia coisas surreais, impossíveis de acontecer, com o passar do tempo, o nazismo vai começar a ser a única opção, né? Devido ao desespero da crise econômica, social que está vivendo a Alemanha. Então é muito perigoso em países com instabilidade política, quando o povo perde a fé, perde a confiança, né? A segurança nas estruturas democráticas de um país, eles acabam caindo nas falácias do totalitarismo, do fascismo, da extrema-direita. É muito perigoso, tá? Com isso vai ter a eliminação de todos os partidos de oposição, o fim dos sindicatos, ou seja, tudo que acontece na Itália, né? Até que ele mata o presidente em 1934 e torna-se o Führer, ou o guia máximo da Alemanha, né? Hitler alcança o máximo poder e todas as elites que o apoiaram durante essa caminhada de tomada do poder, elas vão lentamente, depois que Hitler centraliza cada vez mais o poder na sua figura, ele vai começar a mandar matar todos aqueles que o apoiaram, né? Na chamada Noite das Facas Longas, onde seus seguidores, né, os lunáticos camisas pardas e agora a SS, né, que é a brigada armada e violenta que vai proteger o Führer, ele vai invadir a casa daqueles que levaram Hitler ao poder, mas que agora estão começando a questionar esse totalitarismo dele, essa centralização das decisões toda na sua mão. Então Hitler vai lá e dá um fim nisso em 1934. Ele manda matar todos as possíveis lideranças que poderiam tirá-lo do poder. E aí ele se torna líder máximo da Alemanha, né? Quais foram os meios de propagação aí desses ideais
de alienação do povo alemão dos ideais nazistas. Foi por intermédio da propaganda, tá bom? A propaganda foi um meio, uma ferramenta muito importante na fundamentação do nazismo na Alemanha, tá? Os jornais, a rádio, manifestações, comícios, tudo isso era utilizado como forma de censurar outros tipos de informação, por exemplo, trazer coisas negativas a respeito do governo, desse novo modelo político nazista. As pessoas que tentavam criticar, trazer uma nova visão, elas eram, né, exterminadas, literalmente, pelo partido nazista, tá? Então a propaganda fez uma alienação nacional como um todo, mostrando que tudo era perfeito, que tudo estava certo, e ninguém conseguia dizer o contrário, porque mesmo quem via os problemas do nazismo, eles não conseguiam, por causa da censura, da repressão, da violência que era mantida em relação a essas pessoas. Então, dentro de um estado totalitário de extrema-direita, ninguém consegue expressar suas ideias ou criticar o modelo político que está lá, né? Porque ele era logo repreendido, né, pela repressão. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje, tá bom? A gente entender aí como é que surge e se desenvolve esse nazismo na Alemanha. Na aula que vem, a gente já sabendo essas características, a gente vai dar continuidade para falar sobre o desenvolvimento do nazismo dentro da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai entender aí o que esses ideais racistas, esses ideais altamente nacionalistas, aonde eles vão levar a Alemanha, né? O que vai acontecer, por exemplo, com a eliminação de milhões de judeus dos campos de concentração, beleza? E a gente vai ver isso na aula que vem, certo? Um beijo a todos e todas, e a gente volta aí na semana que vem. Tchau, tchau.